Olá, estudante! Sou o professor William e hoje vou tratar do tema divisibilidade, entendendo principais regras práticas. Pois bem, por que o tema dessa aula é divisão e divisibilidade? Comparando alguns desempenhos que eu verifico em sala de aula, algumas situações que são recorrentes, eu consigo confirmar que existe uma grande dificuldade em alguns alunos em conseguir aplicar alguns conceitos matemáticos envolvendo números, teorias de números, para conseguir descrever se algum número pode ser simplificado, pode ser dividido por alguma outra coisa específica. Então, saber algumas regrinhas práticas, as que principalmente aparecem em situações, pode contribuir para o desenvolvimento em aulas de matemática ou outras áreas, principalmente na física, química e afins. Então vamos lá. E outro ponto que é importante salientar é que isso acontece principalmente quando a gente está estudando frações. Temos aqui o exemplo 3.641 sobre 4.281. Será que esse número eu posso simplificar? Dá para parar minha conta por aqui ou eu consigo complementar essa simplificação, deixar essa fração de forma irredutível? Ou ainda analisar aqui. 6 divide 981, 2 divide 46, 3.380 sobre 340. Dá para fazer uma simplificação? Dá para fazer uma divisão exata? Com esse tipo de pergunta, às vezes o aluno não tem acesso à calculadora ou precisa chegar no resultado menor para conseguir desenvolver um cálculo mais facilmente e por não saber dos conceitos práticos e regrinhas de simplificação, acaba parando a conta, travando e ficando com medo. Então vamos agora tratar das principais regras de divisibilidade, que julgo serem as que mais aparecem. É claro que existem várias outras regras, mas eu vou focar aqui nas que eu verifico que acontecem de forma mais prática. A primeira aqui, ela é bem simples e eu vou trazer ela apenas mesmo que por curiosidade. Porque se a gente for lembrar do conceito de número primo, a gente sabe que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então eu trouxe aqui o número 1. Quando eu sei que o número 1 pode dividir qualquer outra coisa? Eu coloquei esse x aqui para indicar que o 1 pode dividir qualquer outra coisa. Basta você querer, porque o 1 divide qualquer coisa. Vamos pensar assim, eu tenho 3 bolinhas na minha mão. Vou dividir com uma pessoa, ou seja, eu vou manter só comigo. Eu não consigo manter comigo essas 3 bolinhas? Ou agora se eu tenho 2.000 reais, olha que dinheiro bom. Eu vou dividir com uma pessoa só, vou manter comigo, então eu consigo dividir também. O número 1, 2, 3, 3, 4, 5, 9, 7, 0, 2. Não preciso nem saber falar quanto que significa esse número, mas eu sei que ele pode ser dividido por 1, certo? Então, regra de divisibilidade do número 1. Todo número é divisível por 1. Vamos agora analisar a divisibilidade por 2. Essa ela aparece em peso nas situações práticas. Para a gente conseguir saber se o 2 divide algum número, x qualquer, a gente tem que lembrar de um conceito fundamental na área da matemática. Então, já agrega esse conhecimento se você não se lembra. Todo número é divisível por 2 quando ele é par. Se o número é par, ele divide por 2. E quando o número é par? Aí a gente tem que puxar então outro conhecimento. Todo número é par se ele termina, ou seja, se o último algarismo dele, supondo que eu tenho aqui 2, 0, 1, 3 e mais algum algarismo aqui. Ele é par se ele termina com esse último algarismo em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele termina com algum desses algarismos, ele é par. Por exemplo, aqui, 20.138. Terminou em 8? Então esse número é par. Então ele é sim divisível por 2. Essa é a análise que a gente tem que fazer. Analiso todo o número, foco no meu último algarismo. Se esse último algarismo ele é par, então o número é par e divisível por 2, certo? Vamos agora para a regra de divisibilidade do 3. A regra do 3 ela é bem interessante. Para você saber se o número é divisível por 3, você tem que fazer uma análise de todos os algarismos desse número. O que são os algarismos? Vamos fazer uma ligação com a língua portuguesa. Eu tenho a palavra bola. Bola é uma palavra. Esse B, o O, o L e o A, a gente não chama de letra. Então, a união das letras compõe uma palavra. Já na matemática, eu tenho o número 213, por exemplo. O 2, o 1 e o 3 são os algarismos do meu número. Ou seja, eu junto algarismos e formo números. Para eu saber a divisão do 3, a divisibilidade, basta que eu pegue esses algarismos e some eles. Então vamos lá. Quanto que é 2 mais 1 mais 3?
2 mais 1 é 3, mais 3 é 6. Sempre que eu somar os algarismos e essa soma resultar em 3, 6 ou 9, o meu número é divisível por 3. Portanto, 213 dá para dividir por 3 de forma exata. Vou dar ênfase agora nessa questão da forma exata. Quando eu falo de divisão e divisibilidade, eu sempre conto que eu vou conseguir dividir o número sem sobrar nada no resto, beleza? Vai dar uma divisão exata. Vou pegar agora outro exemplo. 2, 3, 5, 4, 9, 1. Será que esse número aqui, 275.491, dá para dividir por 3? Então vamos começar a fazer a soma dos algarismos. Pegar aqui uma cor diferenciada. 2 mais 3 é 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 9, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mais 1, 24. Poxa, professor, a soma não deu nem 3, nem 6, nem 9. O que eu faço agora? Você pode analisar esse resultado. Se você souber que ele já está na tabuada do 3, ok, você pode confirmar a divisibilidade. Caso ainda o número pareça extenso, você pode fazer novamente essa mesma aplicação da regra. Você vai pegar esse resultado e vai somar os algarismos que deu esse resultado. Quanto que é 4 mais 2? 4 mais 2 é 6. Portanto, terminou em 3, 6 ou 9? Sim. Então, este número bem grande que eu descrevi aqui para vocês também é divisível por 3. Ok? Vamos agora para a regra da divisibilidade por 5. Quando o número é divisível por 5, esse aqui é bem prático. Você vai analisar sempre o último algarismo, quando que eu sei que o número é divisível por 5. Vou dar um exemplo aqui. 5.002 e 3.030. Qual desses dois números é divisível por 5? Você vai analisar o último algarismo. Se o último algarismo ele é 5 ou 0, então o número é divisível por 5. 5.002 terminou em 0 ou 5? Não. Então 5.002 não é divisível por 5. 3.030 terminou com o seu último algarismo em 0 ou 5? Sim. Então 3.030 é divisível por 5, certo? Então é só analisar essas duas últimas possibilidades de algarismo no final do número. Regra de divisibilidade por 6. Essa regra de divisibilidade por 6, ela é a união de duas regras que a gente acabou de ver. Vai ser a divisibilidade por 2 e a divisibilidade por 3. Se o número divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele também é divisível por 6. Então, relembrando, para o número ser divisível por 2, ele tem que terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0. Para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar 3, 6 ou 9. Então pronto. Fazendo a análise do número, você vai poder confirmar isso. Vamos pensar em algum exemplo aqui? O número 5.422. Será que ele é divisível por 6? Vamos analisar. Vamos confirmar a primeira regra. Ele é par? Terminou em 2, então ele é par. Vamos agora confirmar no checklist se ele também é divisível por 3. 5 mais 4, 9. 9 com 2, 11. Com 2, 13. 13 é divisível por 3? Não, porque se a gente poder pegar o 4 e somar, o 3 somar com 1, vai dar 4. 4 não terminou em nem 3, nem 6, nem 9. Então este número não é divisível por 6. Se a soma deles resultasse em 3, 6 ou 9, aí sim eu poderia falar que ele é divisível por 6, certo? Vamos agora para a do 9. A do 9, ela vai ser uma forma muito mais específica da regra do 3. Lembra que na regra do 3 ele tinha que terminar em 3, 6 ou 9? Para você poder definir se o número é divisível por 9, então ele tem que a soma dos algarismos tem que ser apenas 9. Um exemplo disso é 918. 918. Vamos somar os algarismos? 9 com 1, 10. Com 1, 18. Dá para somar ainda? Vamos somar mais uma vez. 8 mais 1, 9. A soma dos algarismos foi 9, então o número é divisível por 9. Se a soma dos algarismos for 3 ou 6, aí ele não é divisível por 9, ele seria por 3. Só que agora então vamos fazer essa análise. Se para dividir por 3, ele tem que terminar em 3, 6 ou 9,
Se aquele terminou em 9, além de ser divisível por 3, ele também é divisível por 9, ok? Então, essa aqui é uma forma um pouco mais específica da regra do 3, mas se você lembrar dela, já estou satisfeito com você. Por fim, agora uma outra regra que também aparece bastante, que ela é bem importante, que às vezes ela parece intuitiva, mas nem sempre, na prática, alguns alunos conseguem verificar isso. Então vamos agora desvendar esse mistério. Quando que um número é divisível por 10? Quando que 10 divide esse número? Basta você analisar o número. Se o último algarismo dele for 0, então 120. O último algarismo é 0, então 10 divide ele. Então vou ter aqui 91 divide por 10? Não, porque não terminou em 0. 80 divide por 10? Sim, porque terminou em 0. Esse exemplo aqui a gente pode fazer uma ligação com a fração. Lembra quando você tem, por exemplo, 210 dividido por 30? Eu posso analisar então que só tem número em cima e um número embaixo, numerador e denominador. Terminou em 0 em cima, terminou em 0 embaixo. Quando eu corto esses zeros, que é uma situação prática que muitos professores acabam desenvolvendo, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então vai ficar 21 sobre 3. Agora vamos fazer uma aplicação de análise novamente. O 2 e 1, se eu somar, vai dar 3. Então eu sei que 21 é divisível por 3. E eu estou dividindo o 21 justamente pelo 3. Então eu posso fazer o que aqui? Uma divisão exata. Quanto que é 21 dividido por 3? Que número que eu multiplico por 3 que vai resultar em 21? 7. Então, 21 dividido por 3 é igual a 7. Ou ainda, se eu analisar a minha fração inicial, que é a que estava aqui antes de eu simplificar, então eu posso falar que 210 dividido por 30 é 7. Ok? Vamos agora então fazer uma certa revisão do que eu acabei de explicar. Vamos analisar cada caso desse e confirmar se ele é divisível pelo que está pedindo de forma direta, ou vamos apontar quais são os números que ele é divisível. O 6 divide 981, primeiro ponto, para eu poder confirmar se o 6 divide 981. Vamos tentar confirmar a divisibilidade por 3. O 3 divide ele, vamos analisar. 9 mais 8 mais 1 vai ser o quê? 9 mais 9. 9 mais 9, 18. 8 mais 1, 9. Então, o 3 divide 981. Agora, vamos confirmar se ele é divisível por 2. Como eu sei se o número é divisível por 2, basta olhar o último algarismo. É par? 1 não é par, então não é divisível por 2. Portanto, o 6 não divide 981. Eu posso apontar que o 9 divide 981 e o 3 também, pelas regras de divisibilidade que a gente acabou de explorar. Mas o 6 não divide porque não divide por 2 ao mesmo tempo. Vamos agora analisar se 5 divide 560. Essa barrinha que eu estou aqui apontando aqui de forma vertical, ela indica o quê? Se o número que está aparecendo primeiro divide o que apareceu depois, beleza? 5 divide 560? Sim. Por que ele divide 560? O último algarismo não é 0? Então, eu posso informar pela regra de divisibilidade do 5 que o 5 divide 560. Além de 5 dividir esse número, o 2 também o divide. Por que o 2 também o divide? Porque terminou em 0 e 0 é par. Além do 2, a gente pode informar que 10 também divide esse número, de forma exata. Por quê? Porque terminou em 0. Agora vamos analisar 7.242. Aqui eu não perguntei se algum número de forma específica divide ele. Então vamos fazer a análise de que números poderia dividir ele. 7.242. Divide por 1? Divide, porque qualquer número divide por 1. 7.242. Divide por 2? Também, porque ele terminou com 2 e 2 é par. 7.242 divide por 3? Aí a gente tem que contar um pouquinho melhor as coisas. 7 mais 2, 7, 8, 9. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. 13 mais 2, 13, 14, 15. 15. 15 foi o resultado da soma. Quanto que é 5 mais 1? 6. Terminou em 3, 6 ou 9? Sim, então o 3 também divide este número. Ele é par e dividiu por 3, então a gente pode informar que o 6 divide esse número também. Por que eu pulei o 5? Porque o último algarismo não é nem 0 e nem 5. Então, o 5 não divide esse número, menos ainda o número 10. O 9 divide esse número? Não. Por quê? Porque a soma dos algarismos deu 6. Se tivesse dado 9, aí sim a gente poderia ter confirmado.
Ok? Então temos essas divisões possíveis para este número. Vamos analisar agora as nossas temidas frações, que muitos alunos acabam chegando nesse tipo de situação e se perguntam: eu posso continuar a conta? Eu não consigo dividir alguma coisa? Eu consigo simplificar? Pelo que eu posso simplificar? Vamos então entender como é que a gente pode dar um start nessa resolução. Sempre que você for analisar frações e saber tentar buscar se você pode simplificar ou não, ou fazer uma divisão exata, faça a análise da divisibilidade. Analise o numerador, que é o número que está aqui, e o denominador, que é o que está embaixo, se ambos podem dividir pelo mesmo número. Vamos sempre começar da menor regra de divisibilidade e tentando expandir conforme a gente for desenvolvendo o cálculo. 13.641, dá para dividir por 2? Por que a gente começa pelo 2 e não pelo 1? Porque o 1 é indiferente. Se eu dividir em cima e embaixo por 1, vai continuar sendo a mesma coisa. Então, por isso que eu começo com o 2 em diante. Dá para dividir por 2 o numerador e denominador? Não, porque ambos terminam em 1, e se eles terminam em 1, não são pares. Então já foge daquela primeira regra que a gente trabalhou. Vamos então agora analisar a divisibilidade por 3. Vamos então somar os algarismos. 3 mais 1 é 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 4 mais 1 é 15. 15, então, a gente pode somar 5 mais 1 que dá 6, então eu posso dividir o numerador por 3. Como é que eu sei se eu posso, então, simplificar toda a minha conta por 3? Basta eu analisar também o denominador. Se ambos dividirem pelo mesmo número, posso simplificar. 4 mais 2, 6. 6 mais 8, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Com 15. Pela mesma lógica da anterior, também dá para dividir, sobra 6 quando eu faço a soma, então dá para simplificar toda essa fração pelo número 3. Vamos então fazer essa simplificação. Quanto que é 13.641 dividido por 3? A gente pode utilizar o método da chave ou tentar fazer mentalmente. Isso vai resultar em 4.547. Fazendo agora a mesma análise com o denominador. 4.281 dividido por 3. Quanto que vai dar? 1.427. Aí a gente sempre pode fazer aquela análise. Dá para simplificar novamente por 3? Sempre que der, você pode continuar fazendo essa simplificação. 4 mais 5, 9. 9, 10, 11, 12, 13. 13 mais 7, 17, 18, 19, 20. A soma deu 20. Fugiu então da regra de divisibilidade por 3. Então a gente pode parar a conta por aqui. Só para a gente poder tentar aplicar outros conceitos que a gente viu anteriormente. Daria para dividir por 6? Logicamente não, porque o número não é nem par e nem divide por 3, como a gente confirmou aqui agora. Daria para dividir por 5? Também não, porque não tem nem 0 nem 5. E por fim também não dividiria por 9 e nem por 10. Vamos agora vir para a análise dessa segunda fração aqui. 3.380 sobre 340. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Por quê? Porque ambos são pares. Só que ao invés de dividir por 2, vamos dividir por 10? Por que por 10? Sempre que a gente for simplificar, temos que tentar pensar no maior número possível. E se eu sei que terminam ambos em 0, dá para dividir por 10. Então, cortando os zeros aqui, a partir da ideia da divisão, simplificação está aqui. Então, eu vou ter a minha nova fração, que é equivalente à anterior. 338 sobre 34. Agora sim podemos analisar. Dá para dividir por 2? Dá sim. Por quê? 8 e 4 fazem com que os números sejam pares. Então, 338 dividido por 2, pela regra da chave da divisão, vai ficar 1, que vai ficar 2, abaixo 1 e o 3. 6, que vai dar 12, abaixo 1 e abaixo 8. 9, 18, zerou a conta. Viram como que divisibilidade, divisão, sempre que a gente está analisando o resto final, que dá aqui, tem que dar 0? Porque a divisão foi exata. 34 dividido por 2. Vai ficar 1, que aqui 2, abaixo 1, abaixo 4, 17. 17, então. Essa aqui é uma simplificação da nossa fração. Dividimos por 10 e por 2. Daria para fazer por 5? Não. Por que não? Porque não termina em nem 0 nem 5. Daria por 10? Também não, porque a gente acabou já dividindo logo no início por 10. Daria por 3? 6 mais 9 mais 1 não vai dar um número divisível por 3. E 7 mais 1 também não. Por quê? E esse aqui a gente já pode até acrescentar que é um número primo. A gente poderia tentar fazer aquela simplificação ou divisão pelo próprio número primo que está aí, mas como o objetivo é só aplicar as regras de divisibilidade que a gente trabalhou, então pararemos por aqui.
Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído com a sua aprendizagem para que você possa usar essas regras nas suas aulas de matemáticas ou outros contextos. Curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal e aguarde novidades. Tchau, tchau!